Oi, gente, tudo bem com vocês? Doroteia aqui de novo. Como você provavelmente já sabe, estamos a menos que uma semana de uma eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. A política é e sempre foi um tema bem quente e acredito que não estou tentando polarizar meu público de nenhuma forma, esquerda ou direita. Na verdade, se você já me conhece, sabe que tento evitar o assunto no geral. E não vou compartilhar com vocês hoje se ou em quem eu irei votar. Se você quiser saber minha opinião sobre o assunto, posso resumir dizendo que eu acho que toda política dos ambos lados em todo mundo, não apenas aqui nos Estados Unidos, é claramente um jogo encenado. Eu acho, na minha opinião, que a maioria, se não todos os personagens da política são palhaços ou fantoches. Não estou feliz com nenhum dos candidatos aqui no meu país. E estou realmente muito preocupada com o futuro do meu país. Não importa quem ganhe ou quem perca. Mas o que eu quero falar hoje não é da minha opinião pessoal das políticas, mas sim comparar os dois sistemas dos dois países, do Brasil e dos Estados Unidos. Lembro-me de ter chegado ao Brasil pela primeira vez no setembro do ano 2016. Estive no Rio justamente antes da eleição lá daquele ano, que determinaria o novo prefeito, foi? Ou governador? Não lembro bem. Na época, eu quase não falava nenhuma palavra de português, acabei de chegar, mas entendi o suficiente para observar que havia muita divisão entre o povo e entre quem ia ganhar. Todo mundo estava... Mas o que eu achei bem interessante e contrastando com o sistema aqui que temos aqui nos Estados Unidos é como votar não é algo opcional no Brasil. Lembro-me de sentar à mesa de jantar com meu namorado carioca e sua mãe, assistindo aos debates e vendo, sem entender muito, mas julgando suas reações, vendo como era tão frustrante escolher entre o mal e o mal. E achei um pouco hipócrita, na verdade, que em uma sociedade supostamente democrática, algo como votar seja obrigatório. Como isso é democrática? Não é a definição da democracia que você, como indivíduo, pode escolher o que seja no seu melhor favor. E se não votar está em seu melhor favor no momento e você realmente não quer apoiar nenhum candidato, como é forçar alguém a votar democrático? Se votar é obrigatório, senão tem que pagar uma multa, Então, quão fácil seria para um candidato comprar os votos, Mas depois eu pensei, e se votar não é algo obrigatório, quantas pessoas realmente se importariam com os resultados o suficiente para votar? E se você só recebe, o feedback de 40% da população, quão precisa é essa representação? Infelizmente, notoriamente, a quantidade de pessoas aqui nos Estados Unidos que votam é bem baixo, surpreendentemente baixa. Existem muitas razões para isso, mas uma das principais justificativas que as pessoas usam para não votar é que temos aqui nos Estados Unidos um sistema que se chama o Electoral College, colégio eleitoral. Não sei se faz sentido em português igual, mas é basicamente assim. É um sistema bem confuso de representação aqui nos Estados Unidos, mas significa basicamente que uma pessoa pode ganhar os votos da maioria da população aqui nos Estados Unidos e ainda perder a eleição. Isso ocorre porque cada um dos 50 estados aqui nos Estados Unidos é representado com um certo número, um número determinado baseado na população do estado. E quem ganhar esses votos é quem ganha a eleição. E há muito do que chamamos de gerrymandering para influenciar esse Electoral College. E gerrymandering é algo, basicamente, comprar os votos, se mexer e mover as fronteiras do counties, que são os
as áreas dentro do estado se tornar a votação dessa determinada área, que normalmente votaria, não sei, em azul ou vermelha, vermelha sendo republicana e azul sendo democrata, e mexer. Esta determinada área que normalmente, vamos dizer, votaria democrata, passasse a republicana e vice-versa, para influenciar o Electoral College. Isso acontece especialmente nos estados que são bem divididos entre republicana e democrata. Se chama swing states. Este é apenas um problema com esse sistema que temos aqui de dois partidos políticos. Só para lhes dar uma ideia de quanto frustrante é aqui. Depois de tudo isso, a questão de quão fácil realmente é para as pessoas votar nas pessoas que querem, né? Porque não é obrigatório aqui. Quantas áreas designadas existem para votar? Quanto tempo você espera na fila? Isso é tudo até muito mais complicado este ano por causa do coronavírus. Você tem que se ausentar do seu trabalho só para votar? E se o seu patrão não quer te dar esse tempo livre? E aí? E se você chegar no lugar certo para votar e não tiver a identificação adequada? E aí? Aí você pode ver como esse problema se torna bem complicado. E nem mencione a intromissão do Facebook em nossas eleições. Mas no mundo perfeito, onde todos nós podíamos votar e ter nossas vozes ouvidas e todos os votos eram contados e o resultado era estritamente determinado pela voz do povo, quem venceria? O Brasil está talvez mais avançado nesse sentido, dessa teoria de ter o voto obrigatório. O que é mais importante? Que todos votem ou que todos os votos sejam incluídos? Sem corrupção, sem barganhar, sem comprar votos, sem lobistas e com um orçamento igual nos dois lados para publicidade e tal. Não sei a resposta dessas perguntas, mas estou curiosa de saber o que vocês pensam sobre o assunto. Votar é obrigatório como no Brasil ou que não seja obrigatório como aqui nos Estados Unidos? Por quê ou por que não? Me conta aí, por favor, na seção de comentários lá embaixo. Comparando os dois sistemas dos Estados Unidos e do Brasil, quem você acha tem o sistema mais limpo, vamos dizer? Mais autêntico, mais representativo do povo? Por favor, vamos manter a seção de comentários bem civilizado. Gostaria de mantê-lo aberto para ouvir sua opinião e ler o que vocês acham realmente sobre esse assunto. Agora vocês sabem um pouquinho mais sobre mim, sobre minha opinião, sobre meu país, talvez. Eu realmente sinto muito até enjoada quando penso na política, especialmente aqui, especialmente agora no meu país. O que vai acontecer nas próximas semanas, meses, anos depois dessa eleição? Não importa quem ganhe, realmente. Espero que não haja uma guerra civil aqui no meu país. Se houver, bem, seria uma boa desculpa para voltar a morar no Brasil, né? Vamos nos fugir desses problemas, dessa política, dessa cena aqui, gente. Mas acho que não é tanto melhor ali no Brasil. Tem lugar no mundo? Vamos ver o que acontece. Brigadão por ter assistido este vídeo até agora. Por favor, se quiser me seguir no Instagram, é o mesmo nome do meu canal, Doroteia__D. Bem fácil me achar. E vamos rezar, né? Vamos rezar, orar, todo mundo, para um mundo melhor, um país melhor, um mundo melhor, tudo melhor, por favor. Um futuro melhor para nossos filhos. Impossível fugir. Tá, gente, isso é tudo para hoje. Já sabem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijos.